Olá, eu sou a professora Lídia, da disciplina de Física, e hoje na aula de número 20 nós vamos estudar um pouco sobre radioatividade. Já vimos um pouco sobre frequências de ondas, ondulatórias, aquele espectro eletromagnético, e a gente vai tratar um pouquinho daquele espectro. Só que no lugar de a gente fazer uma análise geral de várias frequências de onda, nós iremos focar para aqueles elementos que são ditos como radioativos, ou seja, com algumas frequências de ondas agora mais específicas. Então vamos lá. Primeiro, o que é radioatividade? Se você analisar na imagem aí, nós temos o símbolo, e se você mostrar para quase todas as pessoas, vão entender sim que é de radioatividade e que isso apresenta determinado perigo. Agora, o porquê e o que exatamente é radioatividade a gente vai entender ao longo da aula. Então, o conceito inicial é: a radioatividade é definida como um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. É fato que no átomo a gente tem as partículas, que são os prótons, nêutrons e elétrons, e eles estão organizados de modo que, se eles estão organizados em mesma quantidade, esse elemento está estável. O que acontece é que nem sempre a gente tem estabilidade e, além do mais, nem sempre essa quantidade de prótons que está presente no núcleo atômico é uma quantidade baixa. É possível que muitas vezes é o que ocorre em que a gente tenha um valor elevado dessa massa atômica, e essa massa atômica que vai relacionar-se ao número de prótons. Quando acontece isso, esses elementos vão ser tratados como radioativos. Nem todos os átomos são radioativos, mas os que recebem essa definição se caracterizam por emitir partículas radioativas, ou seja, está emitindo radiação, numa busca constante para se tornarem mais estáveis. Então, naturalmente, o átomo ele tende a se organizar e se estabilizar. Então, quando acontece que esse núcleo ou esses prótons estão em quantidade muito elevada, naturalmente o átomo ele quer emitir energia e liberar ou partícula ou onda eletromagnética, a fim de que ele volte a ficar estável. Os elementos radioativos, eles podem ser radioativos de forma natural, eles podem ser artificial, manipulados em laboratórios. Então, a radioatividade pode ser desses dois tipos, encontrado na natureza ou artificial, e a partir daí cria-se os elementos radioativos. O primeiro tipo, o tipo natural. As famílias radioativas naturais são encontradas na natureza, onde os elementos radioativos são transformados por meio de desintegração, até chegar a um elemento químico estável. E aí temos exemplos como urânio, actínio e tório. O que se sabe é que os elementos, como que você vai classificar ele ou definir os elementos? Você analisa a partir dali da massa atômica dele. Na tabela periódica estão dispostos e organizados por essa massa atômica, que é aquele número que tem, a gente vai ver mais na frente, superior, na disposição da tabela. E acontece que, se há uma frequência dessa desorganização, digamos assim, dessa alteração das partículas, o elemento radioativo ele vai mudar, porque ele depende desse número. Então, a partir daí, um elemento ele vai se desintegrar e formar um outro elemento. Um elemento que inicialmente estava instável para um elemento posterior estável. Os elementos radioativos artificiais, obtido artificialmente nas reações artificiais de transmutação, a qual produz um novo elemento químico radioativo. E aí a gente tem como exemplo o iodo 131 e o fósforo 30. Então, inicialmente ali temos apresentado o átomo com as suas partículas, no núcleo tem próton e nêutron, e o elétron está orbitando a eletrosfera. E aqui a disposição na tabela periódica, o X é o símbolo do material, e a parte superior tem um número de massa, na parte inferior, a massa atômica. Então, essa massa atômica, ela tem a ver com o quê? Ou a que se refere? A partir daí, a gente pode definir um elemento radioativo nessa massa atômica, representado aqui pelo Z, que vai ser esse número de próton, e relaciona também, que ele vai relacionar o número de próton com o número de nêutrons, que está no núcleo atômico. E aí a gente tem alguns tipos de elementos radioativos e essa radiação ela também vai mudar. Pode ser do tipo, aí a gente pode ter alfa, beta ou gama, estão dispostos aqui, o primeiro é o alfa, o segundo é o beta e o terceiro é o gama, e observe que eles se comportam também de forma diferente. Então aqui eu tenho especificadamente mais à frente a radiação alfa, ou a emissão de radiação alfa.
possui pequeno poder de penetração e, por isso, a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Eu vou voltar aqui na anterior para você verificar que é uma radiação mais fraca e aqui na folha de papel ela já para. A segunda, a radiação ou a emissão beta. Possui poder de penetração superior à radiação alfa, que foi a primeira que a gente viu. Ela consegue penetrar a folha de papel, mas não uma placa de metal. E aí, voltemos aqui novamente para verificar. Então, ela penetrou a folha de papel, mas já parou aqui numa placa metálica. Esses dois tipos, como que eles ocorrem? Aqui a gente tem radiação ou emissão de radiação que ocorre por partícula, para reorganizar, digamos, esse material radioativo ou esse elemento. Então, aqui na desintegração alfa, lembrando que a gente trata de desintegração porque a gente tem partículas saindo. Então, na desintegração alfa, observa que a gente tem a bolinha ali rosa e a preta. Observa na legenda aqui, quem é o rosa? É próton e nêutron. Então, a gente tem essa desintegração ou essa saída de próton e nêutron desse material. Na beta, é diferente. Na beta, nós vamos ter a bolinha branca aqui, que no caso, então, não é próton e nêutron, é o elétron que está saindo desse átomo. E o terceiro tipo, que é a emissão mais forte, não são por meio de partículas, são por meio de ondas eletromagnéticas em altíssimas frequências, porém não possui massa e nem carga elétrica. A capacidade é superior ao raio-x, e isso faz com que a sua radioatividade passe pelo papel, pelo metal e pare aqui na parede de concreto na figura anterior. Então, ela é mais forte do que as duas anteriores, porém não consegue passar por uma parede de concreto. E aí, o que acontece nesse tipo? A gente não tem uma emissão agora de partículas, mas a gente tem radiação ainda por meio de onda eletromagnética. São esses três tipos. Então, o que acontece? Se a gente tem um núcleo atômico ali, ou um material que está instável, ele vai querer se reorganizar e ficar estável. Como que acontece isso? Por meio de radiação. Ele vai emitir, ele vai liberar energia, que a gente vai ver quando essas partículas saem, a liberação de energia, pode ser por meio de liberação de partícula ou por meio de ondas. Eu trouxe alguns exemplos de isótopos radioativos comuns, que são eles. O urânio 238, também urânio 235, césio 137, cobalto 60, tório 232, existem outros. Sendo todos fisicamente instáveis e radioativos, ou seja, todos eles têm essa tendência natural a estar se desintegrando, buscando ficar estáveis. Quando a gente fala de elementos radioativos, é muito importante lembrar do lixo radioativo. A poluição radioativa é um dos problemas do uso da radioatividade. Os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que pode provocar doenças, tal como o câncer. Então, é muito importante, é utilizado em várias áreas do conhecimento, bem como na medicina, tecnologia, porém, depois de sua utilização, requer muito cuidado com esse material que a gente vai chamar de lixo radioativo. Isso porque, se ele não é mais útil ou se não irão mais utilizar, ele também não deixará simplesmente de ser um elemento radioativo. E por conta disso eu trouxe aqui dois casos, né? Foi o que ocorreu em Chernobyl, em 1986, e o outro caso que ocorreu aqui no nosso próprio país, no Brasil, o caso com o césio 137. Um aparelho da clínica foi abandonado e por conta disso houve sérios prejuízos em 1987 na cidade de Goiânia. Aplicações. Esses elementos radioativos podem ser utilizados, por exemplo, nas usinas nucleares. E se a gente fala de usina nuclear, a gente está falando de produção de energia, o que é uma preocupação mundial. Então, nas usinas nucleares, a energia é obtida por meio de fissão nuclear, que corresponde à divisão de núcleos atômicos pesados instáveis, provocado por um bombardeamento de nêutrons moderados, originando dois núcleos de liberação. Como que ocorre essa liberação de energia? É objeto para o próximo vídeo. Mas o fato é que esse tipo de radiação é utilizado nas usinas nucleares. Nós temos exemplos disso no nosso próprio país, que são as usinas nucleares de Angra. Você não sabia, nosso país tem sim. A Angra 1 e Angra 2 está em funcionamento e a Angra 3 está em fase final também. Vamos exercitar um pouco. A radioatividade emitida por determinadas amostras de substância provém, ele quer saber de onde que vem a radioatividade, como que acontece.
Opção A energia térmica liberada em sua combustão. Opção B, de alterações de núcleos de átomos que as formam. C, de ruptura de ligações químicas entre os átomos que as formam. D, de escape de elétrons da eletrosfera que as forma. E aí, da reorganização dos átomos em sua decomposição. E aí a gente tem como exemplo da alteração dos núcleos que as formam, tendo em vista que depende ali daquele valor do próton para determinar a massa atômica e definir se esse material radioativo é um material pesado ou um material leve. Temos uma segunda questão para exercitar, essa que leva um pouquinho mais de trabalho, e diz assim: relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com as suas respectivas características. Então, o 1 vamos chamar de alfa, o 2 de beta e o 3 de gama. E a gente vai relacionar que tipo de radiação é para os exemplos citados. O primeiro diz assim, ó, possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. Lembra lá da imagem que estava passando, o primeiro era a folha de papel, o metal e a de concreto. Você lembra qual era delas que é a mais forte? A 2. São partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível. Qual é aquela de carga elétrica negativa que liberava esse tipo de carga? A segunda. São radiações eletromagnéticas semelhantes ao raio-x. Não possui carga elétrica e nem massa. Só uma delas que não possuía carga elétrica e nem massa. E a última, são partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves, ou seja, não é a mais forte, aí já dá para saber. Então, qual que é a sequência correta para as opções que foram apresentadas? A gente vai ficar com 3, 2, 3, 1. Ou seja, quem tem alto poder de penetração é a radiação gama. A segunda, aquelas partículas leves com carga elétrica negativa, é a beta, que é aquela que emite o elétron. A terceira, são radiações eletromagnéticas semelhantes ao raio-x, não possui carga elétrica nem massa, é aquela a mais forte, a radiação gama. 3, que ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. E a última, são partículas pesadas de carga positiva. Lembrando, carga positiva é o próton que está no núcleo. No núcleo tem próton e tem nêutron, ou seja, a opção 1, radiação tipo alfa. Então, eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre o que é radiação, são aquelas frequências, tem aquelas frequências de ondas, e aí não sei se você lembra do espectro eletromagnético, se não lembrar, revisa, que estão dispostos lá e vai do tipo infravermelho até o ultravioleta. Basicamente, a gente tratou hoje dessas frequências mais fortes que estão presentes em alguns materiais não estáveis, tá bom? Acesse a plataforma Eduque para verificar mais questões e as aulas anteriores também. Eu te espero aqui na próxima aula.